quero conversar com vocês hoje sobre família. E por que eu vou trazer esse tema? Porque nós passamos agora recentemente pelas festas de finais de ano. Entretanto, isso aqui pode ser muito bem para as festas de finais de ano, como Natal, Ano Novo, enfim. Pode ser Dia das Mães, pode ser datas de aniversário, pode ser os finais de semana, tá? Se você não se deu conta disso ainda. O que eu quero trazer sobre família? Sobre a dependência emocional travestida de valor familiar. Quando uma mãe com filhos casados, filhos que constituíram as suas próprias famílias, ou mesmo que eles não tenham filhos, mas eles têm suas esposas, suas filhas têm seus esposos, eles constituíram o seu próprio sistema, né? E uma mãe diz assim: o importante no Natal, então, o importante do final de semana, então, é a família. Ela não está no vínculo saudável quando ela fala isso. Ela não está falando a família porque a família é o que importa, não. Ela está dizendo que se você como filho ou como filha não for leal, você não está escolhendo ela. Se você como filho ou como filha sair desse lugar, ela se sente abandonada. A sua vida adulta como filho ou como filha ameaça a estabilidade emocional dela. Mas isso, gente, não é uma coisa assim que ela faz consciente, que, né? Algumas até fazem, mas a maioria não. Isso é um amor, eu diria até, é um amor disfarçado de prisão. É um apego ansioso junto com o medo do abandono. Consegue ver aí a dependência dessa mãe em relação aos filhos? Pois é. A partir do momento que um filho, uma filha se casa, ele cria o seu sistema. Ele cria uma nova família, né? E ele passa a ser o núcleo central. E as famílias de origem, pai e mãe, então os irmãos, né? Tornam-se a extensão e não o centro mais. Gente, isso é muito importante. Quando a mãe, ela não reconhece isso, ela tenta manter o filho ou a filha num lugar infantil. Onde esse filho ou essa filha, então, eles precisam escolher, ele precisa justificar, eles precisam se sentir culpados por não estar, né? Por não poder ficar, então, sei lá. Eu vou falar um exemplo meu. Eu já tive nesse lugar. Quando eu me casei, eu tive o meu filho mais velho, meu filho era pequeno, minha mãe, eu morava em outra cidade. Quando eu vinha na minha mãe, eu ia na minha mãe final do ano, e dali eu tinha uma extensão de ir para outros lugares, porque, né, eu chorava muito, eu me sentia muito culpada em deixar minha mãe, porque a minha mãe apanhava do meu pai, porque ali era um inferno toda a vida, né? Só que hoje eu tô 36 anos casada e essa vida da minha mãe não mudou nada, absolutamente nada. E eu tive que trabalhar muito isso em mim, porque eu não sou salvadora da minha mãe. Eu sinto muito pela vida dela, mas eu não sou salvadora dela. Então, olha que louco isso, gente. E por isso que muitos casamentos acabam, né? A relação se acaba, fica aquela relação, muitos ficam naquele relacionamento xoxo, sem tesão, sem emoção, sem nada, ainda por obrigação, porque o sistema, né, a educação lá do pai e da mãe disse que até a morte que separe, enfim, é tantas coisas, mas não porque não existe às vezes amor, é porque existe um sentimento de culpa, desse amor de pertencimento à família de origem, que ele não consegue viver, ele não consegue sobreviver. Aí se tu começar a olhar, tu começa a ver por que o teu relacionamento não anda, por que o teu profissional não vai,
Porque o dinheiro nunca chega, você pode ganhar e faz dinheiro com facilidade, mas nunca chega. Quando chega, dá problema, dá treta. Por que tem tanta doença na família? Qual que é a utilidade disso tudo? Né? Isso não é pertencimento. Né? Nós chamamos isso, né, de parentificação emocional. Né? É uma prisão disfarçada de amor. Né? Porque é como se fosse uma obrigação desse filho, dessa filha, regular as emoções dessa mãe. Aí você pode dizer assim, Lene, mas a minha mãe tem depressão, a minha mãe é doente, é fragilizada. Ok, isso é uma verdade, ok. Só cuidado para não usar essa justificativa, porque toda justificativa é uma verdade, cuidado para não usar ela, para não fazer nada. Né? Cuidado com isso. Cuidado para não se enganar, né? Porque tudo isso explica. Por isso que eu falo, a justificativa é uma verdade, só que não autoriza. Né? E aí você fica agarrado naquilo como uma verdade, tipo, não posso fazer nada diferente. Vulnerabilidade não dá direito de aprisionar ninguém. Qual que é a utilidade de tudo isso na tua vida? Quando um filho ou uma filha precisa abrir mão da própria vida, da sua independente, né, e principalmente da sua vida conjugal, do seu relacionamento, para sustentar o equilíbrio emocional da mãe, há uma inversão de papéis aí, gente, muito grande. Essa dinâmica, ela corrói o casamento, ela destrói o relacionamento, ela destrói as emoções desse filho, dessa filha. A culpa, ela vira uma mediadora de decisões. Nem todo mundo consegue ver isso, infelizmente. Onde termina o amor, a família, onde termina o amor da família e onde começa o aprisionamento afetivo. Nem toda culpa é sinal de amor, mas muitas vezes é só medo de perder o lugar que se ocupa na vida do outro. Limites também é cuidado. Pense nisso. Porque se você não coloca limites, você não vive. Você vive em função da. Mas você não consegue. Você pensa que você vive. Mas se você vive de justificativa, vive com medo e tem culpa para tudo. Então, nem toda culpa é sinal de amor. Muitas vezes, só é um medo de perder o lugar aonde você ocupa a vida do outro. Geralmente, esse filho ou essa filha tem tanta dependência emocional quanto essa mãe e precisa ser trabalhado. Né? Porque ali ele precisa de validação, de se sentir pertencente. O filho amado, o filho querido. Olha como eu sou um filho bom. Olha como eu sou uma filha boa. Olha só, meu Deus. Cuidado. Cuidado com esse amor disfarçado de prisão. Lembrando sempre que é por você e para você.